Oi, oi, terceira série, como vocês estão? Tudo bem, meus queridos? Hoje nós vamos falar aí sobre a última função oxigenada da nossa lista, tá? Nós vamos falar sobre o éster, que apresenta esse grupo funcional aqui. É um derivado do ácido carboxílico, né? Então, ele apresenta a função carbonila, que é a dupla com oxigênio, e aí, onde haveria a hidroxila do ácido carboxílico aqui, né? Onde nós tínhamos aqui OH, tá? Ele é substituído, esse hidrogênio, ele é substituído por um grupo orgânico, por uma outra parte de cadeia de carbonos, tá? Então, é um derivado aí dos ácidos carboxílicos, né? Mas é uma outra função orgânica, os ésteres, tá? Nessa situação, como que acontece essa formação? Acontece uma reação entre o ácido carboxílico, né, em questão, aqui, um ácido carboxílico, reage com um álcool, tá? Na presença de ácidos, aqui tem esse H+, aqui para indicar aqui a presença de ácidos, e forma, então, o novo composto chamado de éster, e libera ainda uma molécula de água, tá? Então, essa é a reação que ocorre com o ácido carboxílico, com o álcool, né? Formando, então, um novo composto chamado de éster, tá? Na sequência aqui, nós falamos sobre a nomenclatura oficial, né, dos ésteres, desculpem, tá? A nomenclatura dos ésteres, ela é o seguinte, ela vai ser obtida pela substituição, ali onde você teria o ácido, né? Você faria, por exemplo, ácido metanóico, né? E esse aqui seria o ácido metanóico, se fosse um ácido carboxílico, onde se você tivesse aqui C dupla O, OH, né? Aqui, em vez de você ter essa continuação aqui, você teria a hidroxila, tá? Se fosse um ácido carboxílico, você teria o ácido metanóico. Você retira aquele termo ácido, né? Coloca então aqui no metanóico, você tira a terminação óico e substitui por ato, tá? E aí, essa é a parte da nomenclatura aqui do ácido. O que vem depois aqui na cadeia vai ser outra nomenclatura, vai ter a terminação, vai ser utilizado como se fosse uma ramificação. Vocês lembram que a ramificação a gente pode chamar tanto de metil quanto de metila, por exemplo, etil ou etila, tá? Então você usa a primeira parte como o nome do ácido, né? Substituindo o óico do ácido pelo ato, tá? E a ramificação seguinte, depois desse segundo oxigênio aqui, essa parte aqui da cadeia, você utiliza, desculpa, você utiliza então a nomenclatura da ramificação do grupo orgânico, nesse caso ali o metila, tá? Então, muitos alunos, muitos estudantes aí utilizam esse macete, né? Ato de ila. Então, quando você tiver a nomenclatura onde apareça ato de ila, você já sabe que é um éster, tá? E assim, importante observar. Você lembram lá dos éteres? Bem parecido o nome, né? Mas você tem só o éter, não tem aí a letra S que aparece aqui. Esse daqui é um éster, tá? Então, no éter, você utiliza a nomenclatura primeiro da cadeia menor, depois da cadeia maior. Neste caso aqui, não funciona dessa forma. Neste caso, você nomeia primeiro o que vem até aqui o oxigênio, onde seria a parte derivada do ácido, e depois você nomeia o restante aqui, tá? Então, essa parte aqui, né, é a que vai receber o ato, né? E esta parte aqui é a que vai receber o ila, né? Então, essa aqui, essa segunda aqui, por exemplo, passando aqui dos primeiros exemplos, você utilizou esse daqui, metanoato de etila. O que que significa? Metano, primeiro, um átomo de carbono só, tá? Ato significa que é a primeira parte da cadeia, que veio aqui derivado do ácido.
E etila é a segunda parte, 2 átomos de carbono, como se fosse uma ramificação, né? Aí, ó, o próximo aqui, ó, etanoato de etila, 2 átomos de carbono, aí tem o oxigênio ali do ácido e mais 2 átomos aqui, então etanoato de etila, tá? Aqui, primeira parte aqui dessa cadeia, 3 átomos de carbono, propanoato de fenila, porque aqui eu tenho o fenil, ok? Então, a nomenclatura dos ésteres segue este esquema aqui, né? Aqui na sequência já tem aqui algumas coisas sobre o tipo de interação que forma a substância. Então, você tem, na formação dos ésteres, você tem a formação intermolecular é do tipo dipolo-dipolo, tá? Diferente aí dos ácidos carboxílicos, que é ligação de hidrogênio, né? Então, tá mostrando aqui para vocês em questão de massa molecular, tem a mesma massa, os 3 compostos, porém os pontos de ebulição são diferentes, porque quanto mais intensa for a ligação, por exemplo, a de hidrogênio, que é a mais forte, né? Maior vai ser o ponto de ebulição. Então, no caso dos ésteres, 32, porque ela tem ligação de polo-dipolo, tá? Outra questão aqui é da questão do ponto de ebulição. Então, conforme se aumenta a cadeia, né, conforme os outros compostos, já que já vimos, conforme se aumenta a cadeia, aumenta-se o ponto de ebulição. Isso é o que está dizendo aqui na tabelinha da página 31. Aqui abaixo, algumas utilizações aí dos ésteres, né, que a maioria deles apresentam um odor agradável, então eles são encontrados aí em emulsificantes, esterificantes, né, já vem o próprio nome, já vem de éster, esterificantes, tá, que são aqueles compostos aí, são utilizados, né, na indústria alimentícia, para acrescentar o cheiro, para acrescentar o odor do alimento, tá? Então, são bastante utilizados na indústria alimentícia aqui, ok? Também aqui no finalzinho fala que eles são utilizados aí no fortalecimento de polímeros, que é um conteúdo que nós estudaremos aí no 3º bimestre, tá? Na produção de fibras sintéticas, né? E plásticos, tá? E na sequência, ali na página 31, na 32, tem para vocês um textinho de conexões ali sobre o uso do narguilé. E eu quero que vocês olhem aí no roteiro, que eu pedi para vocês uma atividade de nota livre sobre essa questão, tá? Então, tem uma atividade de nota livre aí para isso, para que vocês pesquisem, né, sobre o uso do narguilé, o que é, quais são as substâncias envolvidas aí, qual é o perigo do consumo deste produto, tá? E me postem aí em forma de pesquisa até o dia 22, tá? 4 pontos da nota livre, essa primeira etapa aí da nota livre para vocês, ok? Então, estudem, se dediquem, que o mundo não parou, apenas estamos dando um tempo, né? Vamos até nos fortalecer aí com esse afastamento que está acontecendo. Certo? Então, até a próxima e bons estudos.